No dia em que soube que me casaria com a rica e fria Jian Vnin, eu exultei de alegria, porque eu a amava em segredo desde pequeno. Meu maior desejo era me casar com ela. Mas na noite de núpcias, Jian Vnin me entregou um acordo de divórcio, com um tom gelado. Eu tenho alguém que gosto, mas ele vem de uma família comum. Durante esses 3 anos, fomos um casal de fachada. Vamos nos divorciar quando o prazo acabar. Naquela noite, eu assinei como ela queria, mas passei a noite inteira fumando no balcão. E Song King também desapareceu por causa de Jian Vnin. Sumiu sem deixar vestígios. Jian Vnin o procurou como uma louca. Usou todas as suas conexões, mas não obteve notícias dele. Até que uma noite, bem tarde, ela, completamente bêbada, me empurrou para a cama. Seu beijo desceu, com um forte cheiro de álcool, mas o que a boca pronunciava era: Song King, por que você vai embora? Por que estar com outra pessoa? Você não confia em mim? Estou completamente saudável. Na verdade, ela já o havia encontrado. Mas o Song já estava com outra pessoa. Naquela noite, ambos fomos a primeira vez. Mas Jian Vnin me abraçou e gritou o nome de outra pessoa a noite toda. No dia seguinte, ao acordar, Jian Vanin viu as marcas no lençol. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, mas ela não disse nada. E agiu como se nada tivesse acontecido. Gradualmente, Jian Vnin não era mais tão fria comigo. Ela trazia um pequeno presente para mim quando voltava de viagem. Ela fazia um chá para mim quando eu estava resfriado. Até mesmo se metia nos meus braços à noite, com ternura e carinho. Nunca mais mencionou o divórcio. Como se aquele acordo nunca tivesse existido. Eu até ingenuamente pensei que talvez ela realmente se apaixonasse por mim. Até 3 meses atrás, Song King terminou e voltou para o país. Jian Vnin quase imediatamente voltou para o lado dele. Ela o acompanhou para jantar e para o trabalho extra. Apenas para cancelar uma reunião importante. Apenas porque Song King disse que estava de mau humor. Eu estou em pé na frente da janela, observando o carro que leva Jian Vnin mais uma vez em direção ao apartamento de Song King. Finalmente entendi. O verdadeiro amor é verdadeiro amor. Mesmo que eu me dedique muito, não se compara a um olhar de Song King. Felizmente, o contrato de casamento de 3 anos finalmente está prestes a acabar. Agora que acordei do sonho, também devo ir embora. Eu estou em pé na frente da janela do chão ao teto. Meus dedos acariciam inconscientemente a borda do celular. Finalmente consegui ligar para o advogado. Senhor Fu, eu já vi o acordo. Não há problema algum. A voz de um advogado profissional veio do outro lado da linha. Faltando um mês para o término de 3 anos. Após o término, o acordo entra em vigor automaticamente. Basta ir diretamente ao cartório para pegar o certificado de divórcio. Ok, obrigado. Desliguei o telefone. Meus dedos deslizam suavemente sobre a foto do vestido de noiva. O perfil deslumbrante da mulher na foto. Este dia finalmente está chegando. Você deve estar muito feliz, não é? Nesse momento, o toque do celular de repente soou. É Jian Vnin. Ela está no hospital da cidade. Meu coração deu um salto. Perguntou instintivamente: o que aconteceu? Vamos ver quando chegar. Quando cheguei lá, de longe, vi Jian Vnin parada na porta da sala de cirurgia. E Song King estava encostado ao lado dela. Seus olhos estavam vermelhos. Meus pés pararam. Meu peito parecia estar sendo apertado por algo. A respiração ficou difícil. O que está acontecendo? Eu me aproximei e perguntei em voz baixa. Jian Vnin levantou os olhos para me olhar. A mãe de Song King teve uma crise de leucemia. Ela precisa de um transplante de medula óssea imediatamente. Eu hesitei um pouco. E então o gosto. Toda a cidade foi pesquisada, mas não havia nada adequado. Jian Vnin disse calmamente. Eu fiz o teste de compatibilidade. O resultado corresponde. Minhas pupilas se contraíram. Olhei para ela em descrença. Você vai doar medula óssea. Doar medula óssea tem riscos. Eu não te chamei aqui para você concordar. Jian Vnin me interrompeu. A cirurgia precisa da assinatura de um familiar. Familiar. Meu coração dói como se fosse atingido. É verdade. Legalmente, eu ainda sou o marido dela. Mas no coração dela, eu nunca fui o familiar dela. Eu apertei os dedos com força. As unhas quase afundaram na palma da mão. Eu assino. A enfermeira me entregou o termo de consentimento da cirurgia. Eu escrevi meu nome cuidadosamente, letra por letra. Cada traço parecia uma ferida no meu coração. Jian Vnin soltou a mão. Ela se virou e caminhou em direção à sala de cirurgia. No momento em que a porta se fechou, minhas lágrimas finalmente caíram. Eu finalmente entendi. O amor de Jian Vnin por Song King é tão profundo que ela não se importaria em arriscar a vida. As luzes da sala de cirurgia permaneceram acesas. O corredor estava tão silencioso que só se ouvia a respiração. Eu sentei no banco com os olhos vermelhos. De vez em quando, olhava na direção da sala de cirurgia. Senhor Fu.
Desculpe. Estou causando problemas para vocês novamente. Song King enxugou as lágrimas e sua voz ficou embargada. Eu realmente não esperava. Todos esses anos se passaram. Jantar tarde ainda é assim tão intenso para mim. Ele hesitou, como se estivesse perdido em lembranças. Você sabia? No dia do meu aniversário no ano passado, ela fez uma viagem especial a Paris só para me trazer um relógio. Mas eu simplesmente joguei o relógio para ela. Nem a deixou entrar para perguntar. Meus dedos se apertaram com força. As unhas se cravaram profundamente na palma. Naquele dia, Jiang voltou de uma viagem de negócios ao exterior e me deu um relógio de forma casual. Eu exultei de alegria. Mantenha esse relógio no fundo da gaveta. Nem consegui usá-lo. Mas não esperava que fosse algo que Song King não quisesse. Depois, ela me deu de forma casual. Song King continuou falando. E também no Natal do ano retrasado. Eu e minha namorada da época tivemos uma grande briga. Postei algo muito negativo nas redes sociais. Depois do jantar, ela veio correndo à noite. Ficou em pé embaixo do meu prédio a noite toda. Mas nunca teve coragem de subir e bater na porta. Meu coração apertou de repente. Lembro daquela noite de Natal em que Jiang pediu com muita paixão 7 vezes. Eu pensei que finalmente ela estava se apaixonando por mim. Mas na verdade era uma compensação dela por querer ver Song King. Esses 3 anos. As lágrimas de Song King caíram novamente. Ela me escreveu 999 cartas de amor. Mesmo que eu nunca tenha respondido. Ela nunca parou. De repente, senti dificuldade para respirar. Quantas noites profundas. Eu vi a luz acesa no escritório. Pensava que ela estava lidando com documentos da empresa. E ainda preparou o café especialmente para levar para dentro. Mas na verdade ela estava escrevendo cartas de amor para Song King. Eu sempre pensei, pelo menos durante o tempo em que Song King esteve ausente, Jiang realmente queria passar a vida comigo. Agora só entendo que, no fundo, foi apenas a minha ilusão tola do começo ao fim. À primeira vista, King ainda parecia querer continuar falando. Eu me levantei abruptamente. Meu rosto estava pálido, quase transparente. Com a voz trêmula, disse uma frase. Eu tenho algo mais a fazer. Eu vou primeiro. Sem esperar pela resposta de Song King, eu me virei e fugi em desespero. Ao voltar para casa, eu silenciosamente arrumei todas as minhas malas, esperando apenas pelo dia em que o acordo de divórcio expirasse. Durante esse período, eu podia ver todos os dias no círculo de amigos de Song King as atualizações sobre a situação de Jiang. A cirurgia dela foi um sucesso. Ela não descansou nem por um momento. Imediatamente organizou o melhor quarto para a mãe de Song. Trouxe do exterior uma equipe médica de ponta. E até supervisionou pessoalmente cada plano de tratamento. A mais recente atualização do círculo de amigos da família Song é uma foto. Jian Vanin sentou-se ao lado da cama do hospital. Enquanto recebia transfusão, baixei a cabeça e me concentrei em descascar a romã para ele. Seus materiais de escrita. Nunca mais encontrarei alguém que me ame assim. Meu coração deu um forte aperto. As lágrimas caíram sobre a tela do celular. Borrou a imagem do rosto suave de Jian Vanin na foto. Lembrei-me desses anos. Eu também me dediquei a cuidar dela assim. Mas agora ela faz isso por outra pessoa. Eu respirei fundo. Limpei as lágrimas e disse a mim mesmo. Está tudo bem. Depois de não amá-la, vou me amar de verdade. No dia em que Jian teve alta, pensei um pouco e decidi ir buscá-la. Quando cheguei lá, vi Jian e Song King parados na porta do hospital. Estava chovendo muito lá fora. A chuva caía como um tecido. O vento frio trazia a umidade para dentro. Song King encolheu-se um pouco. Não consegui conter um espirro. Jian franziu a testa. Imediatamente, tirou o chale e colocou sobre os ombros dele. Ainda está frio. Song King tremia. Jian lançou um olhar rápido. De repente, caiu sobre mim. Eu estava usando um cachecol de cashmere no pescoço. 1 metro de tecido branco e macio. Sob a luz, brilhava com um toque delicado. Desceu o cachecol para Song. Ela abriu a boca. A ponta dos meus dedos tremeu. Meu rosto instantaneamente ficou mais pálido. Esta é a minha avó. Eu sei que foi sua avó que fez isso à mão antes de falecer. Jian me interrompeu. Song King só está pegando emprestado. Por que você precisa ser tão mesquinho? Minha garganta se apertou. A ponta dos meus dedos segurou a borda do cachecol. Mas, no final, Jian simplesmente pegou de mim. Pensamentos estavam no pescoço de Song King. Voz fria. Song King estava um pouco resfriado. Eu vou dirigir seu carro e levá-lo para casa. Não é no caminho. Você mesmo pega um táxi de volta para 26. Depois de dizer isso, não esperou minha resposta. Ela já havia levado Song Yuan para o carro. A porta do carro se fechou. O motor ligou. O carro preto rapidamente desapareceu na cortina de chuva. Apenas eu fiquei sozinho na porta. A água da chuva molhou a ponta da minha roupa.
A rua estava deserta sob a tempestade. Eu esperei por 40 minutos no vento frio até conseguir um táxi. Quando cheguei em casa, estava completamente encharcado. Minha cabeça estava pesada e meus pés leves. Minha testa ardia como se estivesse queimada. Eu forcei a barra e tomei um antitérmico. Assim que caí na cama, desmaiei de sono. No dia seguinte, finalmente, minha febre passou. Minha garganta estava seca como se tivesse sido queimada pelo fogo. Eu me forcei a me levantar e beber um gole de água. Só então peguei o celular. Na tela, 18 mensagens não lidas, todas de liking. Eu cliquei. A primeira imagem fez minhas pupilas se dilatarem. Aquela valiosa echarpe de cachemira estava completamente encharcada. O pelo que antes era macio estava grudado e molhado. Já havia mudado. As notícias surgiam uma após a outra. Desculpe. Eu esqueci que o lenço não pode molhar. Quando voltei, acabei colocando na água. Sinto muito. Qual é o preço deste lenço? Eu vou te compensar. Este material é realmente bom. Posso ficar com ele como um pano ou algo assim. Se você não disser nada, vou considerar que você concorda. Então eu vou te compensar com 30. Você disse que foi sua avó quem fez. Este preço deve estar mais ou menos certo. A última imagem. Não é como se o lenço estivesse cortado em pedaços. Meus dedos tremiam. Uma onda de raiva subiu à minha cabeça. Eu puxei a coberta com força, sem me importar que ainda estava com febre baixa. Saí correndo pela porta. Na entrada do apartamento do Song, eu apertei o botão da campainha. Meu olhar estava assustadoramente frio. A porta se abriu. Song King estava vestido com roupas de casa. Ele me olhou com uma expressão de surpresa. Senhor Fu, o que você está fazendo aqui? Onde está meu cachecol? Minha voz estava fria. Ao ouvir isso, Song King virou-se e pegou a echarpe cortada do sofá. Você está falando disso? Eu não já comprei isso? Você acha que está faltando? Então, eu vou adicionar mais 20. O que foi feito pelo velho é de boa qualidade. Não deve ser muito caro. Um tapa ressoante atingiu o rosto de Song King. Ele deu um passo para trás, cambaleando. Ele cobriu o rosto e olhou para mim, incrédulo. Você me bateu. Eu olhei para ele com um olhar penetrante, pausadamente. Você fez isso de propósito, não é? Os olhos de Song King instantaneamente ficaram vermelhos. Sua voz estava embargada. O que você quer dizer com de propósito? Eu não entendo o que você está dizendo. Voltou para casa de propósito. De propósito, quando sua mãe precisava de doação de medula. Ele ligou para Ong Vinin nesse momento. Ele disse aquelas coisas para mim de propósito do lado de fora da sala de cirurgia. Ele entrou de propósito enquanto eu estava beijando Jian Vinin. Agora ele também estragou minha echarpe de propósito. Eu me aproximo um passo. A voz é fria como gelo. Song King, eu te digo. Muitos truques eu vejo claramente. Eu não falar não significa que eu vou continuar sendo humilhado por você. O rosto de Song King mudou. Com um rosto pálido, ele disse teimosamente. Eu não fiz. Eu realmente não sei do que você está falando. Eu estava mordendo os dentes, prestes a falar novamente. De repente, uma voz fria veio da porta. Fuaxin, o que você está fazendo? Eu me virei abruptamente. Jian Vinin estava parada na porta. Seus olhos estavam sombrios e assustadores. Ela se aproximou da casa do Song. Com dor no coração, ela tocou suavemente as marcas vermelhas em seu rosto. Ele te bateu. O que aconteceu? Song King, com os olhos vermelhos, contou o que aconteceu. O rosto de Jian Vinin ficou cada vez mais sombrio. Não é só um lenço. Por que você precisou bater nele? Ela se virou e me questionou. A voz era fria como gelo. Minha voz falhou. Jian Vinin. Aquilo é a única coisa que minha avó me deixou. Jian Vinin, uma prova. Casados há 3 anos. Eu sempre serei gentil e atenciosa. Nunca houve uma voz humana falando. Neste momento, meus olhos estão vermelhos e meus ombros tremem. Isso a fez sentir uma estranheza por um instante. Song King não fez por querer. Ela suavizou o tom de voz. Ele já te compensou. O que mais você quer? Se o valor não for satisfatório, eu compenso. Dizia isso enquanto tirava um talão de cheques da bolsa. Com uma assinatura garranchada, ela escreveu um número e me entregou. Isso é suficiente? Eu olhei para o cheque que Jian Vinin me entregou. Meu coração parecia estar sendo apertado com força por uma mão invisível. A dor era tanta que eu quase não conseguia respirar. Jian Vinin, vendo que eu não pegava o cheque, franziu a testa levemente, rasgou outro cheque e escreveu um novo número. Não é suficiente. Seu tom de voz era frio, como se estivéssemos apenas fazendo um negócio. E quanto a isso? Cheques foram empurrados um após o outro para minha frente. O valor está aumentando cada vez mais, mas meu coração está cada vez mais frio. Finalmente, estendi a mão e peguei o último cheque. As pontas dos dedos tremiam levemente. Consertei. Minha voz era muito baixa, mas parecia que eu havia usado todas as minhas forças. Jian Vinin.
Não só este cheque é suficiente. Nosso casamento também é suficiente. Depois de dizer isso, me virei e fui embora. Mas não havia dado 2 passos. Uma voz fria de Jian Nin veio de trás. Pare. Meu pé hesitou, mas não olhei para trás. Você pegou o dinheiro. Aquela questão do tapa ainda não acabou. Seu tom era inquestionável. Peça desculpas a Song Qing. Meu corpo todo lentamente se virou, com os olhos vermelhos. O que você disse? Jian Nin olhava com indiferença. Eu disse que pedia desculpas. E se eu não fizer isso? Minha voz tremia. As famílias Fu e Jian ainda têm negócios juntos. O tom de Jian Nin era neutro, mas suas palavras eram como facadas. Minhas pupilas se contraíram. Meu coração parecia ter sido perfurado com força por uma faca. Eu nunca imaginei que ela usaria o coração dos meus pais para me ameaçar. O ar parecia ter se congelado por alguns segundos. Finalmente, eu apertei os punhos com força. As unhas se cravaram profundamente na palma da mão. No segundo seguinte, eu me curvei rapidamente. Fiz uma profunda reverência a Song Qing. Desculpe. Minha voz estava embargada, mas cada palavra era clara. Senhor Song, eu não deveria ter agido assim. Por favor, me perdoe. Depois de falar, eu me endireitei. Olhei para Jian Nin. Isso está bom? Jian Nin me encarava com os olhos avermelhados. Não sei porquê, mas meu coração deu uma leve fisgada. Ela sentiu a garganta apertar, querendo dizer algo. Mas, no final, apenas disse friamente: ponto, está bom. Eu me virei e fui embora. Minha silhueta estava ereta, sem um pingo de hesitação. Atrás de mim, a voz suave de Jian Nin soou. Ainda dói? Eu posso te ajudar com o remédio. Song Qing respondeu em voz baixa. Dói, seja mais leve. Meus passos não estão firmes. As lágrimas escorreram silenciosamente. E foi rapidamente apagado por mim, sem deixar vestígios. Nos dias seguintes, Jian Nin não voltou para casa. Eu também não fiz uma única ligação. Até o dia em que o acordo de divórcio entrou em vigor. Eu fui sozinho ao cartório. Quando o funcionário me entregou o certificado de divórcio, eu o recebi calmamente. A ponta dos meus dedos deslizou sobre as 3 palavras em dourado no certificado de divórcio. E eu toquei levemente. E, para minha surpresa, não senti nenhuma emoção. Ao sair do cartório, o céu ainda estava claro. Eu chamei um táxi para voltar à mansão da família Jian e pegar a última bagagem. Mas ao abrir a porta, descobri que Jian Nin estava em casa. Para onde você foi? Ela estava elegantemente vestida no centro da sala de estar. Eu abri a boca. E antes que eu pudesse dizer algo, ela disse com clareza. Hoje é nosso aniversário de casamento. Você saiu para preparar o presente. Eu só percebi. E então me lembrei de repente. Não é o aniversário de casamento? Hoje, há 3 anos. Trocamos alianças sob os votos de todos. Mas naquela noite, ela me entregou um acordo de divórcio. Dizia que este casamento era apenas uma união comercial, para que eu não me iludisse, que terminaria em 3 anos. O irônico é que o dia em que recebo o divórcio é o mesmo dia do nosso aniversário de casamento. Meus pensamentos estavam em tumulto. No final, apenas apertei o divórcio na bolsa. Apenas acenei levemente com a cabeça. Sim, fui preparar os presentes. O divórcio também conta como um presente. Jian Nin acenou com a cabeça, sem se importar. Amanhã, vou levar Song Qing para esquiar na Suíça. Por isso, hoje vou te levar para comemorar o aniversário. Ela olhou para o relógio no pulso. Eu reservei o restaurante no último andar do La Maison. O pequeno presente deixamos para depois. Vamos embora agora. Depois de falar, ela pegou o casaco que estava na cadeira. Virou-se e saiu pela porta. Eu, no entanto, fiquei parado, sem me mover. Ela saiu pela porta e só então percebeu que eu não estava, olhando para mim com a testa franzida. O que mais você está esperando? Eu abri a boca. Silenciei por um momento e, no final, não disse a verdade. Um de nós encontrou uma desculpa e disse: eu ainda tenho algumas coisas para resolver. Vá primeiro. Chegarei mais tarde. Jian Nin não percebeu nada de errado. Murmurou levemente. Saiu diretamente. Ela foi direto embora. Eu lentamente tirei do bolso aquele novo certificado de divórcio. Coloquei na mesa de café. Então, peguei a bagagem que já estava pronta. Fechei a porta suavemente e me virei para sair. As luzes do restaurante La Maison ainda brilhavam. Jian Nin bateu palmas pela 3ª vez e olhou para o relógio. Sua testa se franziu involuntariamente. Nesse momento, o gerente perguntou respeitosamente: Senhora Jian, precisa de ajuda para contatar o Sr. Fu? Jian Nin acenou com a mão. Não é necessário. Ela pegou o celular e percebeu que eu ainda não tinha respondido suas mensagens. Isso não é típico de mim. Sempre que se trata de mensagens dela, eu sempre respondo imediatamente. Ela franziu a testa e se levantou para sair do restaurante. Não sei porquê. Um leve desconforto surgiu em seu coração.
Ao abrir a porta, o interior estava em completo silêncio. Jian Vnin franziu a testa e olhou ao redor. 2 itens estavam quietamente sobre a mesa de café. Em um instante, chamaram sua atenção. Era o certificado de divórcio e aquele cheque que ela havia dado. As pupilas de Jian Vnin se contraíram de repente. Seu coração parecia estar sendo apertado por uma mão invisível. Ela, tremendo, pegou o certificado de divórcio. Confirmou repetidamente a data que estava nele. É hoje. Esta voz. Ela murmurou para si mesma. Sua voz carregava uma agitação que ela mesma não percebeu. O toque do celular soou abruptamente. Na tela, estavam os caracteres de Song King. Vnin. A voz alegre de Song King veio do fone. Onde você está? Eu fiz o que você mais ama comer. Você pode vir me fazer companhia. Em casa. Jian Vanin respondeu instintivamente. A luz do sol ainda brilhava sobre aquele certificado de divórcio. Então eu vou te entregar agora. Song King falou com um tom alegre. Ele desligou o telefone sem dar a ela a chance de recusar. 20 minutos depois, Fu Axin entrou na sala de estar. Ele viu imediatamente o certificado de divórcio em cima da mesa de café. Meu Deus! Ele exclamou exageradamente e recuou 2 passos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer se divorciar de você. Jian Vnin sentou-se no sofá e acenou com a cabeça sem expressão. Um brilho de satisfação passou pelos olhos de Song King, mas logo ele trocou por uma expressão preocupada. Ele se sentou suavemente ao lado de Jian Vnin. A moldura ficou levemente avermelhada. Desculpe, Vnin. Será que ele está chateado porque eu quebrei acidentalmente? Aquele chale dele está se sentindo mal por isso? Eu sei que a ciúme dos homens também é muito forte, mas eu não esperava que ele usaria o divórcio para te ameaçar. Os dedos de Jian Vnin, inconscientemente, acariciavam a borda do certificado de divórcio. Na primeira vez, não o acalmou. Vnin. Song King a observava com um olhar vazio. No fundo, ele não pôde evitar um certo pânico. Você não consegue se desapegar dele? Se não, eu ainda posso ir me desculpar. Eu posso até me ajoelhar e implorar a ele. Não consigo me desapegar. Jian Vanin zombou. Havia uma intenção deliberada em sua raiva. Era apenas uma ferramenta para um casamento arranjado. Não pense demais. Não era sua culpa desde o início. Você não fez isso de propósito. Song King sorriu satisfeito. Ele estendeu a mão e envolveu sua cintura, e a segurou suavemente em seus braços. Na verdade, eu sempre quis dizer, um homem tão sem graça como ele nunca mereceria você. O corpo de Jian Vnin ficou ligeiramente rígido, mas logo se relaxou. Ela se levantou e foi até o bar. Serviu-se um copo de uísque e o bebeu de uma vez. O líquido quente desceu pela garganta, mas não conseguiu apagar a inquietação inexplicável em seu coração. Song King a abraçou por trás. Ah, Vnin, não pense mais nele. Na verdade, o divórcio de vocês é algo bom, não é? Nós. Antes que Song King pudesse terminar, Jing Vnin puxou a mão dele e interrompeu. Quero ficar sozinha em silêncio hoje. Amanhã eu vou te acompanhar no encontro. Posso ir ver aquele carro que você mais gosta? Jing Vnin forçou um sorriso. Depois de esperar que Song King saísse relutantemente, Jing Vnin estava de pé diante da janela do chão ao teto, olhando para a noite lá fora. Depois de um longo tempo, ela pegou o telefone. Discou o número da assistente. Verifique onde está Fu Axin. Sua voz estava rouca. A sensação de pânico que surgia em seu coração quase a consumia. Não deixe ninguém saber. Desligou o telefone. O olhar de Jing Vnin caiu novamente sobre aquele certificado de divórcio. Claramente, este era o final que eles haviam concordado desde o início. Por que agora meu coração está tão vazio? Deve ser. Ele de repente arremessou o copo contra a parede. Os pedaços de vidro se espalharam. Não deveria ser assim. Claramente, minha partida deveria ser uma boa coisa para ela, não? Jian Vnin estava de pé na varanda. A névoa da noite molhava as pontas do seu cabelo. Mas ela estava completamente alheia. O telefone do assistente tocou às 2 da manhã. Senhor Jian. Consegui encontrar o endereço do Sr. Fu. Ela levantou a cabeça abruptamente. Mande para mim. Meu novo apartamento fica em um condomínio antigo e comum. Não tem elevador. O corredor é estreito. Jian Vnin estava parada em frente à porta, com a testa franzida. Ela não conseguia imaginar. Aquele homem que vivia confortavelmente na casa do Jian. Na verdade, escolheria um lugar assim. Ela levantou a mão e bateu na porta. A força não era nem leve nem pesada. Todas carregavam uma sensação de rejeição não convidativa. Passos suaves vieram do interior da porta. Em seguida, o som da fechadura girando foi ouvido. Eu abri a porta e imprimi a porta. No momento em que a vi, minha pupila dilatou-se abruptamente. O olhar de Jian Vnin permaneceu em mim por 2 segundos. Em seguida, soltou uma risada fria. Como? Morar em um lugar assim é de propósito para me provocar. Meus dedos se apertaram levemente.
Mas meu rosto ainda estava impassível. Sempre há algo acontecendo. Ela soltou uma risada desdenhosa e me empurrou. E entrou no apartamento com passos largos. O apartamento é muito pequeno. Um quarto e uma sala de estar. Está muito bem arrumado. Os olhos de Jean Vanin percorreram tudo isso. Aquele incômodo inexplicável em meu coração aumentou. Assim que o certificado de casamento foi obtido, ela não pôde esperar para se mudar. Ela se virou e me olhou de cima. O que foi? Tem medo de que eu me arrependa? Eu fechei a porta suavemente, com um tom neutro. Senhor Jean, você está brincando. Nós já estávamos em um casamento de conveniência. O divórcio ao término é normal. Normal. Ela estreitou os olhos e de repente deu um passo à frente. Então, por que você não quer nem mesmo o cheque? Eu levantei os olhos para ela. O olhar dela era tão claro que a fez sentir uma pontada no coração. Não preciso. Não quero levar nada do que pertence a Jean. A respiração de Jean Vanin hesitou ligeiramente. Esta frase era como uma faca cega. Cortava lentamente seu peito. Ela estava olhando para mim e de repente zombou. Fuachen. Você acha que pode se livrar de mim só porque se divorciou? Eu franzi levemente a testa. O que o Sr. Jean quer dizer? Jean Van come meus olhos e escreve cada palavra com todo o seu coração. Volte. A posição de genro da família Jean ainda é sua. A atmosfera ao redor ficou tensa por um momento. Eu fiquei atordoado por um momento e então ri sarcasticamente. Voltar para fazer o quê? Continuar sendo o escudo entre você e Song King. O que eu e ele temos não é da sua conta. É verdade, não é da minha conta. Eu assenti. Olhei fixamente para Jean Vanin, que mostrava sinais de irritação. Então, qual é a posição do Sr. Jean ao me pedir para voltar? Jean Vanin ficou sem palavras com a minha pergunta. É suficiente. Com que posição o mundo se vê? Nós já estamos divorciados. Essa percepção fez seu coração apertar inexplicavelmente. Fuachen. Não desafie a minha paciência. Sua voz era baixa e carregada de advertência. Eu a observei em silêncio. De repente, achei um pouco engraçado. Já se passaram 3 anos. Ela ainda está assim, sempre acima de todos. Sempre achando que eu deveria obedecer à sua vontade. Jean, nós já terminamos. Os pupilas de Jean Vanin se contraíram abruptamente. Nesse momento, o celular dela tocou de repente. As palavras Song King na tela eram especialmente ofuscantes. Meu olhar percorreu. O canto dos meus lábios se curvou levemente. Jean, sua pessoa amada está te procurando. Jean Vanin me encarou e soltou uma risada fria. Mas ainda assim, pressionou o botão de atender. Vanin. A voz de Song King veio do fone. Onde você está? Estou tendo um pouco de dificuldade para dormir. Estou com saudades de você. O olhar de Jean Vanin ainda estava fixo em meu rosto. O tom, no entanto, foi deliberadamente suave. Estou lidando com algumas coisas. Voltarei mais tarde. Eu virei o rosto e parei de olhar para ela. Então, por favor, se apresse. Eu esperarei por você. Song King desligou o telefone relutantemente. Jean Vanin estava olhando para o meu perfil. De repente, estendeu a mão e segurou meu queixo, me forçando a olhar para ela. Ruído baixo. Fuachen. Não pense que isso vai funcionar. Depois de falar, ela soltou a mão e se virou para sair. A porta foi fechada com força. O impacto fez com que os quadros na parede tremessem levemente. Eu fiquei parado no lugar. Depois de um tempo, lentamente levantei a mão. Limpei a gota que estava prestes a cair do canto do olho. Jean Vanin entrou no carro. Socou o volante com força. Ela não sabia por que estava tão fora de controle. Claramente, tudo foi combinado desde o início. Divórcio após 3 anos. Ela claramente amava Song King. Mas por quê? Ao me ver tão calmo e despreocupado, ela ficou tão irritada. O celular tocou novamente. Song King enviou uma mensagem. Vanin, quando você vai voltar? Ela olhou para a tela e de repente se sentiu irritada. Por fim, ela respondeu. Hoje à noite tenho um compromisso, não voltarei. Então, ela desligou o celular. Ela se recostou na cadeira e fechou os olhos. Em sua mente, estavam apenas meus olhos, calmos até a indiferença. Eu mudei de endereço novamente. Este novo apartamento ainda é pequeno, mas a luz do sol é abundante. Apenas usei a identidade de um amigo para fazer o check-in. Também pedi à minha família para apagar completamente meus rastros. Em breve, Jean Vanin não deve conseguir me encontrar. Eu estou em frente à janela, observando a rua movimentada lá embaixo. Pela primeira vez, senti a liberdade que há muito não experimentava. Desta vez, eu cortei todos os meios de contato. Apenas levei meus documentos, um cartão bancário com minhas economias, aqueles relógios caros. Eu não peguei nenhuma roupa de marca. Agora, eu só quero um recomeço. Eu liguei para meu velho amigo, Shen Yu. Ah, Shen. Do outro lado da linha, a voz de Shen Yu soou surpresa. Você finalmente me contatou. Onde você esteve nos últimos 3 anos? Eu só sei que você se casou com a família Jian.
Depois disso, você nunca mais apareceu. Será que a família Jian te escondeu intencionalmente? Eu quase pensei que você tinha desaparecido. Eu soltei uma risadinha. É uma longa história. Você ainda está trabalhando com design, claro. Meu estúdio agora é um pouco famoso. Shen Yu falou com orgulho. Em seguida, ele baixou a voz. Você de repente entrou em contato comigo. Aconteceu alguma coisa? Eu fiquei em silêncio por um momento. No fim, eu não falei sobre esses 3 anos. Apenas evitei o assunto. Eu quero recomeçar. Preciso de um emprego. Shen Yu concordou sem hesitar. Então venha ao meu estúdio amanhã. O estúdio de Shen Yu está localizado no centro da cidade, em um antigo prédio de escritórios. A decoração é minimalista, mas cheia de arte. Quando abri a porta de vidro, Shen Yu correu diretamente para me abraçar. Meu Deus, como você está tão diferente! Shen Yu apertou meu ombro. Em seguida, ele acenou com a mão de forma descontraída. Deixa pra lá. A partir de hoje, você é meu designer-chefe. Eu franzi a testa, um pouco surpresa. Em seguida, imediatamente balancei a cabeça. É bom para mim começar do zero. Shen Yu, no entanto, bateu no meu ombro despreocupadamente. Você era um gênio do design na faculdade. Eu sempre lamentei que você não veio ao meu estúdio antes. Agora você finalmente veio. Eu, claro, não posso deixar você passar despercebido. Eu não consegui encontrar palavras para continuar me esquivando. Eu me sentei na estação de trabalho que me foi designada. As pontas dos meus dedos deslizaram suavemente sobre a nova prancheta. Era como se eu estivesse tocando um sonho há muito esquecido. Antes de me casar, minha maior paixão era sentar-me à frente da prancheta. Descrever suas próprias ideias. Mais 3 anos de casamento. Nunca mais toquei nesse passado. Meu velho companheiro que sempre esteve ao meu lado. Nos dias seguintes, me dediquei completamente ao design. Durante o dia, segui a equipe aprendendo as últimas tendências do setor. Evitei passar a noite acordado corrigindo os desenhos. Meu estilo de design é único. Tem elegância clássica sem perder a simplicidade moderna. Logo se destacou na seleção interna do estúdio. Um mês depois, Shen Yu entrou correndo no meu escritório, animado. Sua coleção Via Láctea foi escolhida para a cozinha de design internacional. Eu fiquei atordoado. Em seguida, meu rosto não conseguiu esconder a emoção. Sério. É verdade absoluta. Shen Yu balançava o convite na mão. Sua voz subiu 2 tons de excitação. Será exibido em Paris no próximo mês. Você precisa ir pessoalmente. Eu peguei o convite. Minhas pontas dos dedos tremiam levemente. Meu sonho sempre foi que um dia, minhas obras estivessem no palco internacional. Eu só não esperava que este dia chegasse tão rápido. Aqueles longos 3 anos. Quantas coisas eu perdi, afinal? Ainda bem que recomeçar agora não é tarde. O que eu não sabia era. Neste momento, na sede do grupo Jian, Jianvnin folheava a edição mais recente da revista de design. Seu olhar de repente parou em uma página. Ao lado do desenho da série Via Láctea, estava estampado o nome do designer, Fu Yu. Seus dedos se apertaram inconscientemente. O papel foi amassado. A pessoa repetiu em voz baixa. Seu olhar era obscuro e indefinido. O assistente estava ao lado, falando cautelosamente. Senhora Jian, este designer é um novato que recentemente se destacou. Seu estilo é muito único. Dizem que... Jianvnin o interrompeu. Sua voz era fria. Verifique. Eu quero todas as informações sobre essa pessoa. O assistente acenou com a cabeça e saiu. Jianvnin ainda estava olhando para o projeto. É muito parecido. Aqueles traços fluidos. Aqueles detalhes na execução. E até mesmo aquele estilo contido, mas cheio de tensão. Parecia muito com as minhas obras que ela havia visto antes. Depois de nos encontrarmos naquele dia, ela saiu apressada. Depois, ela queria me procurar novamente. Mas descobriu que já não havia ninguém lá. Ela queria que a assistente investigasse. Mas desta vez, não conseguiram encontrar meu rastro de jeito nenhum. Agora, parece que ela tem uma nova pista. Na sede do grupo Jian, a atmosfera na sala de reuniões estava tão pesada que quase era sufocante. O diretor financeiro jogou os relatórios pesadamente sobre a mesa. Sua voz tremia. Senhora Jian, o projeto GESI já teve um prejuízo de 1,2 bilhões. O banco acabou de notificar que congelou nosso capital de giro. Jianvnin estava sentada na posição de destaque, com a testa franzida. 3 meses atrás, Song Qing disse que queria criar sua própria marca de moda. Ela aprovou uma grande quantia de dinheiro sem avaliação prévia. Agora, o projeto está em ruínas e os parceiros estão retirando seus investimentos. A cadeia de financiamento do grupo Jian de repente se tornou crítica. Primeiro, entre em contato com o banco suíço para hipotecar parte das ações. Ela ordenou friamente. Mas esse era o último trunfo da família Jian. O diretor financeiro estava tão nervoso que suava na testa. Do lado do conselho, eu disse:
Faça como eu disse. Jian Vanyi lançou um olhar. Todos ficaram em silêncio absoluto. A antiga casa da família Jian também estava em caos neste momento. O que é isso? A mãe de Jian entrou na sala com uma pilha de registros de transferência. Seu rosto bem cuidado estava distorcido de raiva. Song King estava deitado no sofá jogando. Ao ouvir o barulho, levantou a cabeça preguiçosamente. Tia, como você está cheirando? Um tapa forte foi dado em seu rosto. Seu cachorrinho. Você teve a audácia de desviar o dinheiro da família Jian para comprar uma ilha particular. A mãe de Jian segurava a prova em suas mãos. E também esses registros de leilão de joias. Tudo isso são ativos em nome de Vanyi. Song King cobriu o rosto e seus olhos instantaneamente ficaram vermelhos. Eu só peguei emprestado temporariamente. Vanyi havia prometido que eu poderia gastar à vontade. Jian Vanyi esfrega a testa. A mãe de Jian estava tão furiosa que tremia. De repente, ela colocou a mão no peito e cambaleou para trás. O mordomo rapidamente a segurou e gritou em pânico. Senhora, chame uma ambulância rapidamente. No meio do som da sirene da ambulância, Song King enviou uma mensagem rapidamente. Vanyi. A tia desmaiou de repente. Parece que ela me entendeu mal. Do lado de fora do quarto VIP do hospital, os anciãos do conselho de administração bloquearam Jian Van, que veio correndo para comer. Sua mãe ficou tão brava com aquele homem que teve um ataque cardíaco. O diretor Wang apontou para a mãe de Jian, que estava conectada com tubos através da janela de vidro da enfermaria. Agora a cadeia de capital do grupo quebrou. Você ainda quer proteger o culpado por tudo isso? Jian Vanning esfregou as sobrancelhas. Sua voz estava fria. Song King é inocente. É impossível que ele faça uma coisa dessas. Quanto ao problema de capital, eu vou resolver. Ponto resolvido. Você vai depender de hipotecar a herança da família? Wang Dongxi bateu a mão na mesa. Acabamos de descobrir que aquele homem está nas Ilhas Cayman. Ele registrou uma empresa de fachada. A porta do quarto do hospital se abriu de repente. Song King veio correndo com os olhos vermelhos. Eles estão todos me acusando injustamente. Eu só queria te ajudar a aliviar a pressão, por isso aprendi a investir. Jian Vanyi não percebeu que ele estava se aproximando. Seu olhar passou pelos membros do conselho. Onde estão as evidências? Todos ficaram em silêncio. Song King já havia limpado todas as evidências da transferência. Aqueles contas no exterior não estão em nome dele. Chega! Jian Vanning bloqueou Song King. As questões do grupo serão discutidas amanhã. No final do corredor, o canto da boca de Song King se curvou levemente. No escritório do presidente da Jian, à noite, o assistente, nervoso, começou a relatar. O banco suíço exige que completemos a margem de garantia em 3 dias. Caso contrário, haverá liquidação forçada. Jian Vanyi estava de pé em frente à janela do chão ao teto. As luzes de toda a cidade estavam aos seus pés, mas não ilumina a escuridão no fundo dos olhos. A tela do celular acende. É uma lista de compras enviada por Song Fan, o mais recente modelo de carro de alta costura. O preço é o mesmo que o de uma casa. Ela fechou os olhos e pressionou o botão de transferência. O assistente hesitou em falar, mas finalmente entregou um arquivo. Mais uma coisa. Aquele designer Fu Yu. Descobrimos que ele está hospedado em Paris durante a exposição de design. Jian Vanyin virou-se abruptamente. Os documentos caíram desordenadamente. O homem na foto está de terno de alta costura em frente ao estande. Sou eu, que desapareci por 3 meses. Um trovão estrondou do lado de fora neste momento. Começou a chover, e a noite em Paris brilha intensamente. Dentro do Hotel 5 Estrelas ao lado da Avenida Champs-Élysées, está acontecendo um coquetel de negócios organizado pela Associação Internacional de Design. Está em andamento. O lustre de cristal reflete uma luz deslumbrante. Entre brindes e celebrações, pessoas elegantes e bem vestidas, celebridades se reunindo. Eu estava vestindo um terno bem cortado. Uma mecha de cabelo na testa vai até a nuca. Um pulso adornado com um relógio de edição limitada cravejado de diamantes. A pessoa inteira parecia uma maravilha que saiu da Via Láctea. Eu segurava uma taça de champanhe. Estava conversando e rindo com alguns diretores de design de marcas internacionais. A conversa estava animada e cheia de risadas. Cada gesto exalava confiança e serenidade. Seu coleção Via Láctea é realmente deslumbrante, exclamou um designer francês. Aqueles contornos fluidos são. É como se estivesse vestindo a galáxia. Eu sorri. Estava prestes a responder. De repente, percebi um olhar penetrante. Virei a cabeça para olhar. As sobrancelhas se franziram levemente. A pessoa era Jian Vanyin. Ela estava vestindo um vestido de cauda de sereia preto. Sua expressão era fria e deslumbrante. Seu olhar, como o de uma águia, estava fixo em mim. Song Li envolveu seu ombro, vestindo um terno branco como a lua. Seu sorriso era apropriado. Mas, ao me ver, sua expressão congelou por um instante. Logo, desviou o olhar.
O pacote divino continuou a conversar com os outros como de costume, como se nunca os tivesse visto. No entanto, Jian Van veio diretamente em minha direção, com um som contido. Os designers ao redor perceberam que a atmosfera estava estranha. Compreendendo, recuaram alguns passos. Levantei o canto dos lábios em um sorriso educado e distante. Faz tempo que não vejo você, Jian. Você está me evitando de propósito. Jian Van fixou os olhos nos meus. Sua voz tinha um toque de raiva contida. Eu dei uma leve risada. Sim, balançando a bebida em minha mão. Jian, você está brincando. Já estamos divorciados há muito tempo. Por que eu estaria me escondendo? As sobrancelhas de Jian Van se franziram com força. Song Li, que estava atrás, também se aproximou rapidamente. Com facilidade, colocou o braço ao redor dos ombros de Jian Van. Olhou para mim com uma expressão de surpresa forçada. Ah, não é o Sr. Fu, certo? Realmente não esperava encontrar você aqui. Ele me avaliou de cima a baixo. Me mediu com o olhar. Ele sorriu levemente. Parece que você está se saindo bem após o divórcio. Você conseguiu se infiltrar em um evento como este. Minha expressão não mudou. Apenas o olhei de relance. Sr. Song, você não está acostumado a falar besteiras? Ser convidado para aqui. É claro que é porque eu tenho qualificação. Um traço de inveja passou pelos olhos de Song Li. Que qualificação você tem? Não foi por alguma relação especial que você entrou aqui, foi? Ele deliberadamente enfatizou as palavras relação especial. Isso fez com que as pessoas ao redor olhassem. Jian Van franziu levemente a testa. Ela repreendeu Song Li em voz baixa. Não seja boba, mas Song Li parecia não ouvir. Van Yin, eu só estou um pouco curioso. Você está tentando protegê-lo agora? Obviamente, Sr. Fu. Antes, você nem chegava perto dos desenhos. Como você de repente se tornou um designer inovador? Eu não posso dizer nada? Sr. Fu, você ainda está me culpando e culpando Van Yin? Mas não era bem assim que você pensava na época. Van Yin e eu éramos apenas amigos na época. Minha expressão não mudou. Olhei calmamente para Song Li. Não estou interessada na relação entre o Sr. Song e o Sr. Jian. Apenas, tenho a impressão de que o Sr. Song parece não conseguir me esquecer, conhecendo tão bem meu passado. Como poderia não saber? Eu era a primeira da turma de design na faculdade. Song Li olhou para ele. Sorri friamente por instinto. Quem sabe se não foi por influência que conseguiu. Eu fui calma e tranquila. Tirei um cartão de visita dourado da minha bolsa e o entreguei a um diretor de uma marca famosa ao meu lado. Já que o Sr. Song tem dúvidas sobre minha capacidade, que tal todos darem uma olhada nisso? O diretor pegou o cartão de visita. Surpreso. Você é a campeã do concurso de design de Milão deste ano. Instantaneamente, um murmúrio de admiração surgiu ao redor. Quem tem essa qualificação? Eu estava prestes a dizer isso. Esse tal de Sr. Song. Nunca ouvi falar dele. Ele é quem realmente se infiltrou aqui. Eu suspeito que seja apenas ciúmes. Você consegue perceber? Esse tal de Song é claramente complicado. Ele deve ter se intrometido no casamento de outras duas pessoas antes. E ainda se recusa a admitir. O rosto de Song Li ficou rígido. Com uma expressão perdida, ela se virou para Jian Van. Não é isso, Van. Eu realmente não quis dizer isso. Eu dei um leve sorriso, olhando calmamente para o Sr. Jian. Sr. Song, se não houver mais nada, eu vou me retirar primeiro. Depois de dizer isso, me virei para sair. Mas Jian Van empurrou Song Li com força. Ela estendeu a mão e segurou meu pulso. Com uma voz baixa, vamos conversar. Meus passos pararam. Olhei para a mão dele. Com um tom frio, Sr. Jian, por favor, tenha respeito. Os olhos de Jian Van se tornaram sombrios. Mas a força em sua mão não diminuiu. Ao ver isso, Song Li apressou-se para segurar a outra mão de Jian Van, com uma expressão preocupada, como se estivesse pensando nele. Vanin não deveria encontrar a senhora MRS? Não perca tempo. Jian Van ignorou seu pedido pela primeira vez. Seu olhar ainda estava fixo no meu rosto. Apenas 5 minutos. Eu me desvencilhei suavemente da mão dele. Pedi desculpas de forma indiferente. Tenho um compromisso com meu parceiro. Desculpe, mas preciso ir. Não olhei para trás. Fui em direção a alguns designers internacionais que estavam perto. Sua silhueta era ereta. Caminhava com calma. Jian Van ficou parada no lugar. Seus olhos eram profundos como tinta. Song Li me lançou um olhar furioso. Virei-me para Jian Van e reclamei sobre Vambon. Como ela pode ser assim? Será que ela ainda está me culpando? Mas Jian Van lançou um olhar para ele. Ela franziu levemente a testa. Havia uma leve impaciência em seu tom. Você pode voltar primeiro. A impaciência em seus olhos se tornava cada vez mais evidente. As lágrimas nos olhos de Song Li caíram instantaneamente. Você precisa encontrá-lo. No entanto, Jian Van não o olhou nem uma vez.
Ela apenas deu um passo em direção à minha saída. Song Li ficou parada no lugar. Apenas apertou com força na palma da mão. Seus olhos estavam cheios de inveja. E naquele momento, eu estava conversando animadamente com alguns designers. Não percebi nem um pouco o movimento atrás de mim. Até que uma figura graciosa se aproximou. Eu então me virei levemente. Descobri que Jian Van estava em pé atrás de mim sem que eu percebesse, ouvindo um som de competição atrás de mim. A voz dela era profunda. Entre nós. Eu nunca disse que estava acabado. Senhor Jian. Eu ouvi que agora Jian está enfrentando uma pequena crise. Eu ainda não tinha falado. Shen Wang já havia me puxado para trás. Seus olhos se estreitaram levemente. Em vez de me enroscar com o ex-marido aqui, é melhor pensar em como resolver isso. Como vocês vão resolver essa bagunça? Ficar assim por causa de um homem. Eu realmente fico feliz que An saiu de você cedo. O que você quer dizer? Seus olhos eram sombrios. Sua voz profunda continha raiva reprimida. Eu confio na Jian. Os diretores da empresa também falaram com você, não é? Aquele que está ao seu lado. Quantas coisas ele fez às suas costas. Você realmente vai continuar fazendo dose de desentendido? A luz fragmentada da torre de champanhe circulava entre a multidão. O som suave do violino. Não conseguia esconder a tensão no ar. Shen Yu balançava a taça de champanhe. O canto de seus lábios formou um sorriso sarcástico. Continuou. A empresa está quase sendo esvaziada por sua luz branca. E ainda tem tempo para participar da festa? O rosto de Jian Van Yin escureceu. Apertou diretamente na parede da taça. Senhor Shen, preste atenção nas suas palavras. O quê? Eu disse algo errado? Xinguang soltou uma risada fria. Ele me puxou para trás. Os fundos que Song Li desviou da Jian nos últimos 3 meses. Já dá para comprar a próxima ilha, né? Os olhares dos convidados ao redor pareciam vir e ir. Sussurros começaram a surgir. Eu puxei levemente a manga de Shen Yu. Shen Yu, vamos embora. Não tem medo de passar vergonha. Por que eu não posso falar? Shen Xia elevou a voz de repente. Ela é Jian Van Yin. Por causa de um homem, bagunçou a empresa toda. Agora ainda tem coragem de te importunar. O rosto de Jian Van Yin estava tenso. Ele agarrou meu pulso. Precisamos conversar. Sou tia, Shen. Ele a empurrou bruscamente. Já pegamos o certificado de divórcio. Zan, que peça é essa que você está encenando? Os olhares dos convidados se tornaram cada vez mais intensos. Alguém até levantou o celular. Eu respirei fundo. Venha comigo para o jardim à noite. O vento trazia o perfume das rosas. O som da fonte isolava o barulho da festa. O clima tenso entre os dois era inegável, como pólvora prestes a explodir. A voz de Jian Van Yin soou baixa e suave. Parece que você quer me puxar de volta após o término. As coisas realmente não são como você pensa. Isso não é importante. Eu dei 2 passos para trás. Evitei seu toque. Jian Van Yin, nós já terminamos. Como as pessoas eram antes, eu não me importo mais. A partir de agora, por favor, não venha mais perturbar minha vida. Fu Anseng também deve ter limites para suas travessuras. Ele deu um passo à frente. Devido à minha constante recusa. Sua voz estava tingida de impaciência. Eu nunca pensei em me divorciar de você. Apenas Song Li está sozinha e desamparada. Eu preciso cuidar dela. Você pode, por favor, não ficar com tanto ciúme? O som nítido da palmada assustou o rouxinol no topo da árvore. Shen Yu sacudiu a mão dormente. Ele riu friamente e disse cuidar. O que você chama de cuidar? É apenas deixá-lo desperdiçar os fundos da empresa. Deixá-lo entrar no seu quarto de casamento. Deixá-lo exibir o carro que você deu nas redes sociais. No mundo, há cada vez mais pessoas solitárias e desamparadas. Como é que você não cuida de todos eles? Jian Van Yin inclinou a cabeça. A ponta da língua tocou a bochecha ardente. Nos olhos, uma tempestade de sentimentos se agitou. O que você entende? Song Li, ele é diferente. Ele... Shen Xian interrompeu em tom severo. O que? Ele não tem pai nem mãe? Ele está sozinho e desamparado. Ele tirou o celular da bolsa. Os dedos deslizaram pesadamente na tela. Olhe para a sua luz da lua branca. O que você tem feito ultimamente? As fotos na tela passaram uma a uma. Song Li estava aconchegado em um iate particular com uma mulher rica de meia-idade. Ele empurrou as fichas para o cunhado loiro no cassino. O mais chocante é que ele estava abraçando a cintura da filha do seu concorrente. Entrou no hotel. A data mostrava que era apenas 3 dias atrás. Isso não pode ser. As pupilas de Jian Van Yin se contraíram violentamente. Alguns que estavam seguindo recuaram 2 passos. Você acha que ele voltou para o país de repente por quê? Shen Yu pressionou intensamente. Por que aquele suposto pai jogador dele? Na verdade, foi ele quem inventou. Ele mesmo acumulou enormes dívidas de jogo no exterior. Foi perseguido pela máfia e voltou para cá. Eu olhei para cima abruptamente.
Um lampejo de choque passou pelos meus olhos. O rosto de Jian Van estava pálido como papel. As veias na sua testa estavam saltadas. É tudo uma grande mentira, não é? O Sr. Jian pode investigar e descobrir por si mesmo. Shen Yu me puxou. Ele me deu um tapinha reconfortante no ombro. Sr. Jian, agora você não precisa agir aqui como se nada estivesse acontecendo. É só para cuidar dele. É só porque você quer o bem de todos, não é? Mas não esperava que An conseguisse se livrar do seu controle. Por isso você está tão ansioso. Certo? Hã? Não é como ele disse. Jian Van olhou para mim, que estava em silêncio, com uma expressão alarmada. A voz estava difícil. Eu não sei. Aquilo também não era mais importante para mim. Jian Van comeu. Assim, não teríamos mais interações, e isso seria o melhor. Depois de dizer isso, eu puxei Shen e saí sem olhar para trás, olhando para sua expressão decidida. Nos olhos de Jian Van havia uma sombra de dor. Tremendo, ela tirou o celular do bolso. Ela ligou para a assistente. Verifique todas as coisas sobre Song Li nos últimos anos para mim. Eu preciso saber. Afinal, quem está mentindo? Jian Van estava em pé diante da janela do chão ao teto. Seus dedos seguravam um relatório de investigação que acabará de chegar. Do lado de fora, a chuva caía torrencialmente. As marcas de água que escorriam pelo vidro borravam as luzes da cidade. Naquele dia, quando ouvi isso da boca de Liu, suas suspeitas sobre Song Li começaram a surgir em sua mente. Portanto, a primeira coisa que fez ao voltar para casa, ele obteve da assistente. Ele conseguiu informações sobre os movimentos de Song Li desde que saiu do país até agora. Você tem certeza de que esses dados estão corretos? A voz dela é profunda. Essa sensação opressiva de tempestade se aproximando. O assistente está ao lado, com as costas retas. Já foi verificado 3 vezes. Os registros médicos da mãe do Sr. Song. Existem, de fato, indícios de falsificação. A assinatura do médico no laudo de diagnóstico de leucemia não existe de fato. E descobriu que o Sr. Song teve um caso com várias mulheres ricas durante seu tempo no exterior. Mantinha relações próximas. Esta é a conta secundária dele nas redes sociais. Há muitas fotos de ostentação de produtos de luxo. Todas as datas são durante o período em que ele alegou dificuldades financeiras. Jian Van pegou a prancheta. E era um selfie de Song Li com um relógio de diamantes. Com a legenda "Obrigada pelo presente, querido. A data amo você" aparece. Justamente porque ele hipotecou a propriedade para tratar sua mãe. E a propriedade que foi hipotecada. O olhar dele de repente se tornou frio. Ele o chamou. Meia hora depois, a pessoa. A porta do escritório foi empurrada. Jian Van e Song Li entraram. Em um instante, com um sorriso alegre. Me chamar aqui tão tarde. Estava com saudades de mim? O sorriso dele congelou ao ver os documentos espalhados na mesa. Congelou instantaneamente. Jian Van se virou lentamente. Empurrou a primeira foto para ele. Você conhece essa pessoa? Na foto, Song Li está intimamente abraçada. Com uma mulher de meia idade, baixa e gorda. O fundo é um cassino de Las Vegas. Nesse momento, o corpo dele tremia incontrolavelmente. Ele se lançou para agarrar o braço dela. Vanin, ouça-me explicar. Ele é o parceiro de negócios da minha prima. Ele só queria tirar uma foto comigo. E quanto a esta? Jian Vanin jogou outra foto. Song Li está de sunga deitada em um iate. Ao seu lado, cercada por 3 mulheres de biquíni. A data mostra que foi durante o período em que a mãe dele estava gravemente doente. O rosto já pálido de Song Li ficou sem cor. E então Jian Van abriu a gravação no celular. A voz arrogante dele soou claramente. Jian Van é a melhor. Eu disse que minha mãe precisava de um transplante de medula. Ele imediatamente concordou. Disse que estava sem dinheiro e me deu diretamente. Ele nem olhou para os projetos que eu inventei. Ele simplesmente me deu o financiamento do projeto. Assim que pegarmos aquele dinheiro, nós iremos para as Maldivas. Vanin, ouça-me explicar. Song Li de repente gritou. Seus olhos estavam cheios de veias vermelhas. Com certeza alguém armou para Vambal. Você acredita em mim? Jian Van agarrou seu pescoço com força. Um gordo avermelhado estava cheio de raiva. O relatório médico também é falsificado. Sua mãe não está doente. O olhar de Song Li estava constantemente se desviando. A espada realmente não pode ser contestada. Então, de repente, ela se libertou de suas amarras. E se eu te enganei, qual é o problema? As lágrimas dos olhos dele secaram instantaneamente. Ele soltou um sorriso sarcástico. Você acha que é tão especial? Frio e rígido como um pedaço de madeira. Primeiro, se não fosse pelo seu dinheiro, quem iria querer atuar com você? O olhar de Jian Van se tornou perigosamente intenso. Eu sempre estive atrás do seu dinheiro. Desde o início do nosso relacionamento. Eu realmente queria me tornar o genro da família Jian. Quem sabia que você era tão inútil?
Eu só pude arranjar uma desculpa qualquer para terminar com você. Peguei uma grande quantia de dinheiro e fui gastar. Infelizmente, não é suficiente para eu me esbanjar. Mas tudo bem. Assim que eu voltar e acenar com o dedo, você voltará para mim sem hesitar. Meu amigo estava certo. Você realmente é meu bom cachorro. Está se colocando em perigo. Ai ai. Não fique bravo. Song Li se aproximou provocativamente. Ela tirou um pendrive da bolsa e balançou. Não se esqueça de que eu conheço muitos segredos da Jian. Como aquele financiamento irregular de pouco tempo atrás. A expressão de raiva de Jian Vanyin congelou instantaneamente. Ela, instintivamente, estendeu a mão para pegar o pendrive que ele segurava. Mas Song Li não se importou nem um pouco. Ela até estendeu a mão e entregou o pendrive a ele. Senhor Jian, eu sou diferente de você. Eu sempre estive me precavendo contra você. Este é apenas um dos backups. Adivinhe quantos eu fiz. E onde eu os coloquei? Se algo acontecer comigo, então a Jian certamente me acompanhará na sepultura. Na sala de reuniões do alto escalão do grupo Jian, do lado de fora da janela do chão ao teto, o céu estava cinzento. Os números pulando incessantemente no projetor pareciam facas afiadas. Eles estavam queimando lentamente o legado de 100 anos da Jian. E caiu novamente. A voz de um diretor financeiro tremia. O banco acabou de notificar a rescisão do contrato. Um pedido para reembolso antecipado do empréstimo. Os olhares dos diretores se voltaram em uníssono para Jian Vanyin. Aqueles olhares que antes eram bajuladores. Agora só restam raiva e desprezo. Senhor Jian e Senhor Wang. Foi tirado. As informações comprometedoras que Song lhe revelou. Você precisa dar uma explicação. Colocou os dedos de Vanyin na mesa de conferências. As veias saltaram. 3 dias atrás, ele o deixou ir por causa da ameaça de Song Li. Mas não esperava. Ele percebeu que não iria mais gastar dinheiro com ele. Escondeu-se imediatamente. E então expôs todas as informações comprometedoras. Descobriu onde ele está. Sua voz estava rouca, quase irreconhecível. Ele estava com a cabeça baixa. Por fim, as câmeras mostraram que ele foi para o aeroporto. Mas os registros de embarque foram apagados. O Banco da Suíça confirmou. Ele transferiu os últimos 200 milhões em capital disponível. O salão de reuniões estava em completo silêncio. Jian Vanyin de repente pegou o casaco e saiu. Senhor Jian, você vai a algum lugar? A reunião do conselho ainda não terminou. O elevador vai direto para a garagem subterrânea. Jian Vanyin sentou-se no banco do motorista. A tela do celular acende. É o endereço do estúdio de Shen Yu. Espere eu abrir a porta de vidro do estúdio. Levantei a cabeça e vi a figura parada na recepção. Seus passos hesitaram ligeiramente. A roupa de Jian Vanyin estava tão amassada. Os fios delicados de cabelo estavam uma bagunça. No momento em que me viu, um olhar de desespero passou por seus olhos. O título Sr. An me fez levantar uma sobrancelha. Entreguei o guarda-chuva ao assistente. Com um tom calmo. Há algo a ser discutido. Jian Vanyin me olhou. Podemos conversar a sós? Vamos falar aqui mesmo. Fiz um sinal para o assistente sair. Mas não a convidei para entrar na sala interna. Tenho uma reunião em 5 minutos. A água da chuva escorria das pontas do cabelo de Jian Vanyin, deixando marcas escuras no tapete. Ela nunca havia percebido tão claramente como neste momento. Aquele homem que sempre deixou uma luz acesa para ela. Hoje em dia, ele nem se dispõe a lhe oferecer uma xícara de chá. Você deve ter ouvido sobre a situação dos zumbis. Sua voz estava seca. Pela primeira vez, ele baixou a cabeça nobre. Você está certo. Eu não deveria ter sido conivente com aquele homem. Agora eu preciso de recursos adicionais. Eu fiz um leve som. Levantei a cabeça do monte de documentos. Portanto, a senhorita Jian é. Aqueles que vêm pedir dinheiro não se apresentam antes. Jian Vanyin deu um passo à frente. A família Fu ainda tem conexões no mundo político e empresarial. Agora, só você estaria disposto a me ajudar. Eu estaria disposto a te ajudar. Eu fechei a pasta. Seu olhar era frio como gelo. A senhorita Jian não se esqueceu, certo? Nós já estamos divorciados. Essa frase foi como um tapa no rosto dela. Ela agarrou meu pulso com força. Você estava na casa do Jian antes. Eu também fui bom com você. Agora, ajude-me desta vez. As condições ficam a seu critério. Meu olhar caiu sobre a mão dela. De repente, ela sorriu. A senhorita Jian agora sabe como negociar condições. Infelizmente, eu não tenho interesse em salvar a Jian. Por favor, me ajude. Jian Vanyin fala com a voz embargada. O barulho do cortiça. Esta mulher que nunca diz a palavra pedir. Neste momento, ela está diante de mim com os olhos vermelhos. Eu tive um momento de fraqueza. Lembro de tantas noites profundas que passei. Eu também esperei humildemente por ele voltar para casa. Eu sorri levemente. Na verdade, eu também te recebi com muito carinho no passado. Mas, querida Jian,
Não é porque você pede que as coisas acontecem como deseja. Eu costumava ser. Agora você também é assim. Cada pergunta é como uma faca cravada no coração de Jian Vanin. Ele quer se justificar, mas percebe que cada palavra é verdadeira. Jian Vanin se preocupa com sua situação atual. Eu sinto muito, mas isso não é minha responsabilidade. Eu pego minha pasta e vou em direção à porta. Minha silhueta está ereta. É apenas um casamento de conveniência, como você costumava dizer. Não leve isso tão a sério. No som da porta de vidro se abrindo e fechando, Jian Vanin ficou paralisada no lugar. O assistente do estúdio entrou apressadamente pela porta. Senhor Fu, as passagens para a semana de design de Milão já foram reservadas. O voo é amanhã às 10 da manhã. Obrigada, minha voz está se afastando. Ah, e a partir de agora, não deixe pessoas não relacionadas entrarem. A chuva do lado de fora está caindo cada vez mais forte. O celular de Jian Vanin vibrou de repente. Era uma notificação de uma notícia financeira. As ações do grupo Jian despencaram 60%. A fortuna da fundadora Jian Vanin encolheu. Ela está à beira da falência. Ele levantou a cabeça e olhou na direção para onde Fu Anseng foi. Um provérbio de repente ocupou. Dominou seu coração. Tanto pessoas quanto dinheiro. Jian Vanin estava sentada em seu escritório. Do lado de fora, era um dia chuvoso e sombrio. A tela da televisão estava acesa. O canal de finanças estava transmitindo um especial. A nova designer de destaque, Fu Wei, ganhou o prêmio de ouro no Design Internacional de Milão. A marca Xing que ele fundou, o valor ultrapassou 1 bilhão. O blogueiro na pequena lente está vestido de branco. Ele sorri enquanto está de pé no pódio. Seus olhos brilham como estrelas. Cada movimento seu é cheio de confiança e tranquilidade. O repórter pergunta qual é o segredo do seu sucesso. Ele diz suavemente ao microfone: primeiro, você precisa aprender a amar a si mesmo. Os dedos de Vanin se contraem inconscientemente. A tinta não pode ser contida na ponta de um dedo. Soube-se que o Sr. Fu estabeleceu recentemente a Fundação Anshin, especialmente para financiar jovens sem capital para iniciar um negócio. Até o momento, já ajudou mais de 300 jovens a alcançar a independência econômica. O som da televisão vai se tornando cada vez mais distante. Zhang Vanin se levanta. Cambaleando, ela caminha em direção àquele quarto muito empoeirado. O quarto onde Cão Anshin costumava morar. Ela empurra a porta. Um leve aroma de madeira a envolve. É como se ele ainda estivesse aqui ontem. Na cabeceira da cama, há um creme para as mãos que ele usou pela metade. No pequeno armário, estão penduradas algumas roupas de casa que ele esqueceu de levar. Jian Vanin, por um capricho do destino, pegou um suéter bege. O tecido ainda exalava um leve perfume. De repente, um estrondo. Um barulho de porta se fechando veio do andar de baixo. O mordomo estava parado na porta. Rostos hesitantes. A senhora, os representantes do banco vieram novamente. Disseram que se não pagasse o empréstimo na próxima semana, teriam que iniciar o processo de leilão da garantia. Jian Vanin acenou com a mão. Sinalizou que sabia. Esperou o mordomo sair. Ele caiu sentado na cadeira de Fu Anshin. O espelho refletia um rosto imponente. As órbitas dos olhos estavam profundas. Os fios de cabelo estavam bagunçados. Ainda havia o pleno vigor e entusiasmo do antigo presidente da Jian. O celular vibrou. Era uma mensagem do diretor Wang. Pequena Jian, eu te vi crescer. As pessoas, por conta da amizade de muitos anos, te lembram. O conselho já tomou a decisão. Na próxima semana, vão destituir você do cargo de presidente. Cuidese, se vire. Jian Vanin deu um sorriso amargo. Seu olhar caiu na gaveta da penteadeira. Em um canto de um papel que estava à mostra. Ele puxou a gaveta. Descobriu que era um caderno de anotações. A caligrafia elegante de Anseng estava repleto de registros sobre tudo a respeito dele. 15 de março, Vanin teve dores de estômago. Lembre-se de fazer mingau de milho todos os dias. Em 20 de maio, chega a temporada de pólen a que ele é alérgico. É preciso ter remédios sempre no carro. 8 de julho, aniversário de casamento. Ele finalmente comprou a pulseira que gostava. A última noite ficou na semana anterior ao divórcio. Amanhã é o aniversário de Vaninho. A corrente que comprei para ele finalmente chegou. O bolo deve ser de floresta negra. Ele não gosta muito doce. Ele também é alérgico a amendoim. Espero que não haja mais festas de aniversário que eu prepare. Eles devem se lembrar, certo? A visão de Jian Vanin de repente ficou embaçada. Ele de repente se lembrou daquele aniversário. A corrente que Fu Anshin deu a ele foi jogada no lixo em público sem pensar duas vezes. Só para agradar Song Li. Agora que penso, o estilo daquela corrente era claramente a edição limitada que ele mencionou gostar. De repente, aplausos vieram da televisão. Jian Vanin apontou. Viu que Fu Anshin estava sendo entrevistado por mídias internacionais. Um repórter perguntou ao Sr. Fu. O senhor já teve um casamento antes?
Essa experiência teve impacto na sua carreira. Fu Anxin diante das câmeras sorri levemente. Eu sinto que isso me afetou. Pelo menos aquele casamento me ensinou a lição mais importante. Nunca devesse abrir mão de si mesmo por ninguém. Jian Vanin desligou a televisão abruptamente. No quarto silencioso, havia o som da chuva batendo na janela. Ela se sentou e olhou para seu reflexo no espelho. De repente, lembrei da imagem de Fu Anxin saindo naquele dia. As costas retas. Passos resolutos. Sem um pingo de saudade. E quando exatamente ela decidiu ir embora? Foi quando ele decidiu, sem hesitar, doar medula óssea. Foi quando ele a deixou repetidamente por Song Li. Na hora em que a abandonou. Foi quando ele foi pressionado e punido pela mãe. Enquanto isso, a chuva do lado de fora só aumentava. A fiação da mansão Jian de repente desligou. O quarto inteiro de repente mergulhou na escuridão. Mas Jian Vanin apenas ficou paralisada sentada em frente à penteadeira de Fu Anxin. Ao mover as mãos, ela finalmente tocou no líquido frio em seu rosto na escuridão. Ela finalmente entendeu que a punição mais dolorosa do mundo não é a falência. Não é ser abandonada por todos. Mas sim quando você tem uma repentina compreensão. A pessoa que um dia te considerou como sua vida, já se tornou alguém inalcançável para você. Mas ela não queria desistir. Afinal, ela já o amou tanto. E como poderia ser por causa dessas pequenas coisas? Simplesmente jogá-lo fora sem hesitar? O internauta se encontraria com o representante do grupo LVMH às 10 da manhã. Precisa se encontrar com o representante do grupo LVMH. Às 3 da tarde, ainda teria que ir a uma semana de moda. Os documentos estão prontos aqui. Você vê se há mais alguma coisa que precise? Eu estava prestes a responder ao assistente. Mas de repente parei os passos. Franzi a testa. E olhei para aquela figura familiar na recepção. Jian Vanin estava vestindo uma saia amassada. Ela segurava 2 xícaras na mão. O que estava diante dela era um forte aroma de frutas verdes. No momento em que me viu, seus olhos cinzentos brilharam de repente. Ela se aproximou rapidamente. Abriu um sorriso. Fu Anxin, eu lembro que você gosta de latte com 2 porções de xarope. Meu olhar parou naquela xícara de café por um segundo. O canto dos meus lábios se curvou em um arco sarcástico. Eu gosto. Mas isso não é o gosto da Song Li? A mão de Jian Vanin ficou parada no ar. Com um gesto, pedi ao assistente para sair primeiro. Mas não tinha intenção alguma de convidá-lo para entrar. Estou com pressa. Eu só quero conversar com você. Os olhos de Jian Vanin tinham um toque de tristeza. Apenas 10 minutos. Sobre o que vamos falar? Eu fiquei de braços cruzados. Vamos falar sobre como você destruiu o último centavo da família Jian? Ou vamos falar sobre seu verdadeiro amor que fugiu com o dinheiro? Mas, é uma pena. Eu não tenho interesse nisso. Ele moveu os lábios. De repente, agarrou meu pulso. Eu sei que errei. Anseng, eu vim me desculpar. Pode me dar mais uma chance? Eu puxei minha mão de volta abruptamente. Soltei uma risada fria. Agora o Sr. Jian sabe que precisa de mim. Quando eu disse que Yongli tinha problemas. O que você disse? Eu o examinei de cima a baixo. Imitei o jeito que ele falou na época. Song Li é inocente. Não é possível fazer isso. O rosto já pálido de Jian Vanin instantaneamente ficou vermelho. Naquele momento, eu estava completamente confusa. Mas eu juro, eu e ele. Não aconteceu nada substancial. Isso não é importante para mim. Eu me virei para ir embora. Deixe-me, vou me atrasar. Espere até que a irmã mais nova me impeça. A velocidade da fala aumentou de repente. Nós claramente tínhamos isso antes. Por que você só se lembra disso? Aqueles momentos em que eu não fui bom com você. Você ainda se lembra? Naquele ano, você teve febre. Eu fiquei no hospital com você a noite toda. E no seu aniversário também. Eu cancelei uma reunião para ficar com você. Eu de repente ri. Essa risada fez Jian Vanin sentir um frio na espinha. Naquela noite em que eu tive febre. A razão pela qual você ficou no hospital a noite toda é... Não foi porque sua querida Song Li estava gripada? Você ainda fez com que o médico que veio me atender mover para ele ver. Apenas porque ele disse casualmente que estava com dor no peito. E sobre aquele aniversário. A razão pela qual você me acompanhou a Paris. É por causa de Song Li. Ele estava em Paris. E o lugar que eu sempre quis ir não era Paris. Foi você quem comprou as passagens. Com certeza para usar a desculpa de me acompanhar no aniversário. Os lábios de Jian Vanin tremiam. Seus olhos estavam cheios de pânico. Às vezes, eu realmente me confundo. Mas aqueles anos em que eu fui sua mulher, foram todos falsos. O que restou do meu bem? Eu o olhava de cima, com superioridade. Referese a passar para mim o relógio que a Song Li não queria. Ou no dia de Natal. Corri para ficar em pé embaixo do apartamento dele a noite toda. Jian Vanin ficou sem palavras. Só conseguia segurar a ponta da minha roupa em vão.
Agora eu realmente sei que estava errada. A única que realmente amava era você. Eu o empurrei com força. Recuar 2 passos. E me distanciei dele. Jian Vanin sempre amou apenas a si mesma. Agora, humildemente. Mas é só porque a Jian precisa de pessoas adicionais. Não é um pedido de socorro. Jian Vanin se defendeu ansiosamente. Não era por causa da Jian. É que nós realmente nos amamos. Por que você precisa ser tão teimoso? De repente, peguei o café que ele havia deixado de lado. Sem hesitar, joguei na cara dele. O líquido marrom escorreu pelo queixo dele. Caiu sobre o vestido caro. Isso chamou a atenção da recepcionista. Acordou? Minha voz estava fria como gelo. A aparência do Sr. Jian agora é realmente repugnante. Jian Vanin estava sentada no chão, atordoada. O café escorria por suas pestanas. Ela olhou para minha figura decidida ao partir. De repente, lembrei de muito tempo atrás. Eu também já fui molhado com um copo de água fria por ela assim. Naquela época, eu estava com os olhos vermelhos. Mas ainda sorri para ela e disse que estava tudo bem. E agora? Eu nem mesmo lhe dou um olhar. O assistente correu para alcançar a frente. Ei, precisamos chamar a segurança? Não é necessário, eu apertei o botão do elevador sem olhar para trás. Uma pessoa irrelevante, certo? A noite chuvosa em Paris. Encolheu Vanin na área de Natal. Uma cama em um hotel barato. O papel de parede está mofado e descascando. Os lençóis estão manchados com sujeira. As luzes de neon do lado de fora passam pelo vidro embaçado, projetando sombras mutáveis em seu rosto inocente. O celular na mesa de cabeceira acende. Esta é a 15ª mensagem de cobrança. Se não pagar o dinheiro em 48 horas, prepare-se para receber o seu cadáver. Ela agarrou a garrafa de uísque quase vazia com as mãos trêmulas. O álcool de baixa qualidade queima a garganta. A televisão está transmitindo notícias internacionais. O homem de nacionalidade chinesa, Sr. Song, foi investigado por fraude e lavagem de dinheiro transnacional. Foi preso na Suíça. O valor envolvido chega a 230 milhões de euros. A cena muda para a delegacia de polícia de Genebra. Ele é levado algemado. Seu cabelo bem cuidado está uma bagunça. Quando os repórteres perguntam sobre seu paradeiro, de repente, em frente à câmera, grande, tudo foi ordenado por Jian Vanin. Alguns fundos de projetos passaram por suas mãos. O garrafa de vinho escorregou da mão de Jian Vanin. Líquido âmbar impregnado. O tapete molhado, ele fixou o olhar no rosto distorcido na tela. De repente, lembrou-se de 3 meses atrás. Na última conversa no escritório. Se algo acontecer comigo, a Jian irá me enterrar junto. Ele realmente fez isso. O celular começou a vibrar. Era um e-mail do banco. As ações da família Jian que você hipotecou entraram em processo de liquidação. Isso significa que a centenária família Jian mudará completamente seu sobrenome. Barulhos violentos de chutes na porta vieram de fora. Sabemos que você está aí dentro, Jian. Xingamentos com um forte sotaque acompanhados de batidas na porta. Se você não abrir a porta, vamos queimar este hotel velho. Jian Vanin se levantou, cambaleando. A figura refletida no espelho a deixou assustada. Olhos fundos. Mechas de cabelo já estão grisalhas. Vestidos de alta costura que antes valiam mais de 10 mil. Agora exalam um cheiro azedo. Este não é mais o presidente da Jian que dominou o mundo dos negócios. De repente, o vidro da janela estilhaçou. Em seguida, uma tocha foi jogada para dentro. A chama rapidamente pegou nas cortinas. Um homem puxou Vanin e ela saiu correndo com o casaco. No corredor, ela esbarrou de frente com os cobradores da máfia. Um homem forte agarrou sua gola. Corre! Por que você parou de correr? Com força, eles o pressionaram contra a parede. A lâmina fria pressionou sua garganta. O chefe disse que você tem uma última chance. O hálito quente da pessoa exalava um forte cheiro de álcool. Ouvi dizer que você costumava mimar a tal de Song. Assim, você precisa recuperar o dinheiro que deu a ele e entregar para nós. Vou deixar você com a vida. Jian Vanin de repente sorriu. Gargalhadas roucas. Eu também estou procurando essa pessoa. Não, melhor vocês perguntarem na prisão de Genebra. De qualquer forma, aqui comigo. Vocês realmente já levaram. E o dinheiro que eu consegui tirar. A lâmina úmida se cravou na carne. O sangue morno escorreu lentamente. Justo quando ele achava que ia morrer naquele hotel sujo. O som da flauta de repente veio se aproximando. Droga, eu já disse. Não faça tanto barulho. Os bandidos xingavam e fugiam em desordem. Jian Vanin seguiu pela parede. Deslizou e sentou-se no chão. Pegou o rosto e riu alto. No instante seguinte, soluços vazaram pelas fendas dos dedos. Eu errei. Eu realmente sei que errei. No mesmo dia, na prisão de Genebra, Song Li estava encolhida no canto da sala de visitas. Ele não tinha mais a arrogância e orgulho de antes. Quando o guarda prisional informou que ninguém estava disposto a contratar um advogado para ele,
Ele de repente explodiu, jogando água na câmera de segurança. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou o futuro proprietário do Grupo Jian. Seu grito ecoou entre as paredes de concreto. Quando eu sair, eu definitivamente não vou deixar vocês em paz. Um guarda prisional, sem expressão, lhe injetou um sedativo. Quando a consciência da pessoa estava se desvanecendo. Song Li, você viu a sombra na frente do espelho? O cabelo estava seco como palha. Os olhos estavam cheios de veias vermelhas. As bochechas estavam afundadas. A cor do rosto estava pálida. O caro terno sob medida já havia sido trocado por um uniforme laranja de prisioneiro. É realmente ele? O elegante deus que uma vez deixou Jian Vanin completamente apaixonada. A porta de ferro se fechou com um estrondo. A escuridão compreendeu todos os lamentos de insatisfação. Na festa de design em Milão. Estou em negociações com algumas marcas. Shen de repente me deu um tapinha no ombro por trás. Li de repente me deu um tapinha no ombro por trás. Deixe-me te apresentar alguém. Eu me virei. Vi uma mulher vestindo um vestido de gala azul escuro. Ela estava embaixo de um lustre de cristal. Seu contorno parecia especialmente nítido à luz. Seus olhos por trás dos óculos de armação dourada estavam cheios de um sorriso gentil. Esta é minha irmã, Lin Shui. Shen fez uma piscadela. Uma advogada internacional que acabou de voltar de Genebra. Especializada em casos de proteção dos direitos da parte vulnerável em casamentos. É um prazer conhecer o Sr. Fu. Já ouvi muito sobre você. Lin Shui estendeu a mão. Seus dedos estavam quentes e secos. Eu vi seus desenhos da coleção Nirvana. Aqueles traços quebrados e reorganizados são impressionantes. Eu hesitei um pouco. Na verdade, a maioria das pessoas prefere a coleção Via Láctea. Poucas pessoas gostam da coleção Nirvana. Ainda mais. Consegue ver de imediato as metáforas ocultas no meu design. Aqueles anos esmagados e renascidos pelo casamento. A advogada Lin também tem conhecimento em design. Apenas aprecia a beleza como uma profissão. Ele sorriu e me entregou o cartão de visita. A ponta do seu dedo tocou acidentalmente a cicatriz no lado interno do meu pulso. Aquela é a marca de chicote deixada no templo da família de anos atrás. Eu instintivamente quis retirar a mão, mas ouvi ele dizer suavemente a direção daquela cicatriz. É muito parecida com a obra que você esculpiu. O objeto temporário da reunião de Shio e de repente se afastou. Esta é a primeira vez em 3 anos. Alguém observa minha cicatriz sem curiosidade ou julgamento, mas como se estivesse apreciando uma obra de arte. 3 meses depois, eu estava na cerimônia de inauguração da Fundação Ascend. Jornalistas reunidos na plateia. Lin Shui, como consultora jurídica, estava ao meu lado. Quando fui confrontado com questões complicadas, ela sempre conseguia usar os termos legais apropriados para me ajudar. Há rumores de que o senhor fundou esta fundação para se vingar da ex-esposa. Posso perguntar sobre a falência da sua ex-esposa? Você também teve alguma participação nisso? Eu estava prestes a falar, quando o microfone foi repentinamente pego por uma mão longa e pálida. A lei de caridade tem disposições claras. A voz de Lin Shui era calma e controlada. A criação da fundação precisa passar por uma rigorosa revisão do Departamento de Assuntos Civis. Este jornalista está questionando a justiça do nosso país. O jornalista que fez a pergunta ficou sem palavras. Após a reunião, encontrei uma xícara de chá de toranja morno na sala de descanso. No fundo da xícara havia um bilhete. Você se saiu muito bem hoje. Não se preocupe com os rumores. Eu estarei sempre ao seu lado. Eu segurei a xícara, lembrando que esta manhã o assistente disse que a advogada Lin cancelou uma reunião importante para vir aqui especialmente. Entre o vapor quente do chá, eu olhei atentamente pela primeira vez para a figura que estava organizando os documentos. Aquele olhar gentil sempre trazia uma aprovação em relação a mim. Noite de outono profundo. Enquanto eu trabalhava horas extras revisando o projeto, o escritório ficou repentinamente sem energia. Não tenha medo, a voz de Lin Shui veio da escuridão. Meu celular tem luz. No momento em que a luz fraca acendeu, eu vi seu olhar preocupado me observando. O que você está fazendo aqui? Wang Yu disse que você tem trabalhado até tarde ultimamente. Eu queria vir aqui para te ver. Ele levantou o recipiente térmico que estava segurando. A sopa que a tia fez. Eu, que cuido do meu estômago, de repente senti meus olhos ardendo. Há muito tempo, eu também segurava a sopa assim, esperando por alguém que nunca voltaria para casa a tempo. Lin Shui, eu o chamei pelo nome pela primeira vez de forma séria. Por que você é tão bom comigo? Na escuridão, seus dedos gentilmente pegaram ponto novamente, controladamente, soltei. Porque você merece. Então não há tantas perguntas ponto ao mesmo tempo. No sanatório de águas termais de Pequim, Jian Jianbao, que foi perseguido e retornou ao país, foi considerado mentalmente instável. Olhando para as duas pessoas que estavam lado a lado na revista de finanças,
Os punhos se apertavam fazendo barulho. As pequenas letras no canto do jornal ferem seus olhos. O herdeiro da família Lin e o fundador da Xing. Suspeita de romance exposta. Ele disca freneticamente um número que já foi bloqueado. Até que a enfermeira mandou ele entregar o celular. Senhora Jian, é hora de tomar seu remédio. As folhas de outono voam do lado de fora da janela. Entre os adoçantes, ele se lembrou de muitos anos atrás. Havia um homem que também o esperava voltar. Hoje, a Xing ainda brilha intensamente. O que ilumina não é mais seu céu noturno. Na unidade de terapia intensiva do Hospital Xie, o cheiro de desinfetante penetra no ambiente. A mãe de Jian ainda está ao lado da cama. Dedos magros e secos acariciam o álbum. A foto do momento em que me casei com a família Jian. Naquela época, eu estava vestida de maneira simples e elegante. Estava me curvando para acender incenso para os ancestrais no templo. Senhora, o Sr. Fu chegou. O mordomo informou em voz baixa. A mãe de Jian levantou a cabeça abruptamente. A porta do quarto do hospital se abriu. Há um tempo que não nos vemos. O meu jeito de agradar já foi substituído pela calma. A mãe de Jian, com voz fria, lutava para sair da cama. Mas a pessoa caiu de joelhos no chão. A consciência parou novamente na primeira metade da vida. A mãe de Jian agarrou a ponta da minha roupa enquanto corria. Lágrimas grandes e pesadas rolavam pelo rosto do povo. Mãe, me desculpe. Eu olhei para essa mulher rica que um dia me bateu com um chicote de vime. Agora, ela parecia uma folha seca rastejando aos meus pés. Eu me inclinei para limpar, mas fui agarrado pelo pulso. É algo que foi passado da família Jian para o genro da família Jian. A mãe de Jian tremia ao tirar da mão. Um anel de jade que foi colocado na minha mão. Não te dei no começo. Fui eu quem ficou cego. No momento em que a esmeralda tocou a pele. Eu, no entanto, de repente, fui capturado. O anel caiu. Quebrou em 2 pedaços. Você esqueceu? No terceiro dia de casamento. Você disse que eu era mesquinho. Não digno deste anel. O choro da mãe Jian parou. De repente, aquela dia surgiu na mente política. Na frente de toda a família. Deu o anel para Song Li que veio visitar. Tudo é culpa daquele cachorro. A mãe Jian chorava e segurava minha roupa. Enganou a Vanin. Deixou a família Jian assim. Você realmente acha que tudo isso, no fundo, é tudo culpa da Song Li? Mas tudo. Você se atreve a dizer que não sabia? Você não é quem consentiu com tudo isso? A mãe Jian respirava pesadamente. Evitou esse assunto. Tirou um documento de debaixo do travesseiro. Esta é a participação final da família Jian. Desde que você esteja disposto a ajudar a Vanin. Este é o seu verdadeiro objetivo, certo? Eu empurrei o documento de volta. Balancei a cabeça. Você implorou pela sua vida para que eu viesse te ver. Na verdade, queria que eu visse vocês controlando a situação. E então me ajudar, certo? Infelizmente, o buraco será muito grande. Eu não vou me importar com essa porcaria de pessoa. Não era a mãe Jian que estava com os olhos vermelhos. Fu Anshin, afinal, vocês foram casados. Todos esses anos. Você realmente não tem coração? Eu tenho ou não? Você não é quem sabe melhor? Organizei minhas roupas. Virei-me para me preparar para sair. Eu já paguei todas as despesas médicas. Considere isso como um agradecimento pelos 3 anos de cuidado que você teve comigo. Já chega. A mãe Jian só sentiu um gosto forte de ferrugem na garganta. Surgiu um forte gosto de ferrugem. Ela forçou a reprimir. Puxou a alça da minha bolsa. Anseng, considere isso como uma mãe. Eu te imploro, pelo menos vá ver a Vanin. Não é necessário. Quando fechei a porta do quarto, ouvi o monitor dentro emitindo um longo apito. Os profissionais de saúde correram apressadamente. Eu recuei 2 passos. Mas, afinal, não consegui dizer nada. Na manhã seguinte, a notícia da morte da mãe Jian chegou aos meus ouvidos. Anseng, você vai querer ir ver? Lin Shui me ofereceu uma xícara de chá quente. Se você quiser, eu posso te acompanhar. Não, não é necessário. Este projeto de design que estou fazendo ainda tem um último detalhe. E ainda tenho tempo para fazer aquelas coisas sem importância. Percebendo que a pessoa ao lado ficou quieta, eu inclinei levemente a cabeça. Shui, você também acha que sou muito cruel, não é, não Anseng? Eu só acho que você é muito corajoso. Anshin, você quer se casar comigo? Em meio a um mar de flores, Lin Shui se ajoelhou de um joelho, segurando um anel de diamante simples na mão. Shen Yu estava sorrindo ao lado, segurando o celular para gravar. Eu hesitei um pouco. Então eu sorri. Que repentino. Quando o relacionamento foi estabelecido há 6 meses, eu já estava me preparando. Lin Shui disse seriamente. Eu tenho certeza. Meu futuro parceiro é alguém. Só pode ser você. Desde que nos conhecemos até agora, nós sempre fomos tão compatíveis. Gostos semelhantes. E também nos amamos profundamente.
Não consigo pensar em mais nenhuma razão para esperar. Eu inclinei levemente a cabeça. Meus olhos estavam vermelhos. Lin Shui está certa. Estar com ele é sempre muito confortável. Sempre que fico doente, Lin Shui para o que está fazendo? Para cuidar de mim. Quando um projeto encontra um bloqueio, ele também está disposto a ficar acordado comigo até às 3 da manhã. Ele me leva para coletar inspirações. Ele sempre estará ao meu lado para me apoiar. Anseng, não fique parado. Shen Yu também ficou um pouco nervosa com essa atmosfera. O que importa é a sua própria vontade. Eu insisti em vir para este pedido de casamento, mas não é para te pressionar. Se você ainda não tiver certeza. A voz de Shen Yu parou abruptamente. Em seguida, ela se lançou para a frente, abraçando firmemente a mim, que estava prestes a estender a mão, para colocar o anel em Lin Shui. Que ótimo, Anseng! Agora seremos uma família. A mão de Lin Shui segurando o anel de diamante ficou paralisada. Ela lançou um olhar irritado para si mesma. O irmão desajeitado. Em seguida, olhou para mim. Aqueles olhos estavam cheios de alegria. No dia do casamento, Shen Jiu arrumou meu terno. De repente, seus olhos ficaram vermelhos. Anseng, você precisa ser feliz, Anseng. Eu ri em voz alta. Mas meus olhos também ficaram levemente vermelhos. Eu vou me casar com sua irmã. Você ainda não confia? Eu estou apenas tão feliz. Quando a brisa da noite tocou a marcha nupcial, eu vi Lin Shui diante do altar. Sua mão tremia levemente. Quando o padre perguntou se eu aceitava, ele disse rapidamente que eu aceito. A rapidez fez os convidados rirem alto. A parte de jogar o buquê. Eu e Lin Shui intencionalmente fomos para trás. O buquê descreveu uma parábola. Passou pela última fila da igreja. Havia uma figura encurvada usando um chapéu e máscara. Se esquivou apressadamente. O que houve? Lin Shui seguiu meu olhar. Não é nada. Eu inclinei a cabeça e beijei a bela noiva. Eu me enganei. No sanatório nos subúrbios de Pequim, da rainha Yifa. Senhora, seu saldo de conta já está insuficiente. A enfermeira entregou uma conta para ele. Se amanhã você ainda não puder pagar, só poderemos pedir que você se retire. Jian Vanin pegou a fatura em estado de choque. Desde a falência da Meixi, após a morte da mãe, ele tem vivido aqui, um ex-elite dos negócios. Agora não consigo nem pagar o tratamento básico. Quando ele arrastou a mala para fora do portão do sanatório, a grande tela ao lado estava transmitindo notícias financeiras. O criador da série Xing anunciou em seu blog, recentemente de forma ostentosa que se casou. A avaliação da empresa atingiu um novo recorde. Na tela, meu sorriso radiante. O anel de diamante na minha mão brilhava intensamente. E Lin Shui, que estava ao meu lado, apoiava-se suavemente em meu ombro. Os dois pareciam tão compatíveis. Jian Vanin ficou paralisada na rua. A água molhou suas roupas. Ele se lembrou de muito tempo atrás. Eu também o olhei sorrir assim. Mas ele nunca valorizou isso. A chuva misturada com lágrimas escorria pelo rosto. Jian Vanin sabia. O Fu Anshin que um dia o amou profundamente. Agora ele realmente possui a felicidade que é dele. E ele também perdeu para sempre a pessoa que mais o amava.